galera, graça e paz. Bom dia a todos, excelente domingo. Mais um final de semana. Tem que trabalhar. Então começa daqui a pouco. E dia de domingo, pista um pouco mais tranquila, dá pra gente bater um papo, né, sobre algumas coisas. Esse negocinho aqui sempre cai e fica caindo em cima aqui do vídeo. Mas no vídeo anterior eu falei um pouco sobre a questão relacionada à igreja, né? De estar na igreja dia de domingo, de manhã. As pessoas principalmente que trabalham na igreja estão sempre na igreja. E ontem eu tive a oportunidade de estar conversando com uma pessoa conhecida. Não vou citar o local aqui, não vou expor, porque pode ser que a pessoa acabe tendo acesso aí ao vídeo, e a minha ideia aqui não é ridicularizar as pessoas, nem muito menos fazer um tipo de comentário que vá minar a imagem dessa pessoa. A ideia aqui é apenas utilizar o que nós falamos no dia para poder usar como pano de fundo daquilo que eu quero falar. Essa pessoa estava conversando comigo, eu comecei, como sempre, ali fazendo uma brincadeira com essa pessoa. Eu brinco muito com essa pessoa pela questão contextual lá em que ela está inserida na igreja, da igreja e o tipo de igreja que ela frequenta, né? E ela é de uma igreja, pelo que a pessoa me diz, ela é de uma igreja neopentecostal, né? E quem é meu amigo aqui no canal sabe que eu estou sempre aí fazendo algum tipo de comentário com relação aos neopentecostais, com relação aos pentecostais. Muita gente não consegue entender o que seria essa coisa, né? Que precisaria de um tempo para poder explicar, enfim. Só para você saber, não sei se você sabe, mas desde criança eu sempre frequentei igrejas pentecostais, até porque a grande maioria das igrejas que nós temos no Rio de Janeiro são igrejas pentecostais. Tirando as igrejas presbiterianas, né, que nem todas elas dá mais para dizer que são igreja reformada, praticamente você não tem lugar nenhum do Rio de Janeiro, pelo menos na zona oeste onde eu moro, mais precisamente em Santa Cruz, você não tem uma igreja que seja reformada. Que você vai ter são igrejas de viés pentecostal, que tem uma liturgia de culto um pouco mais moderada. Mas eu, desde criança, sempre frequentei as pequenas igrejas, com alguns parentes meus. Frequentei por muito tempo a igreja do Evangelho Quadrangular, quando jovem ainda, quando criança, quando jovem. Aí depois eu fiquei um período longo sem ir para a igreja, mas retornei à igreja com mais frequência no ano de 2008, junto com a minha esposa que sempre gostava de ir. E em 2010 eu ali decidi seguir ali a religião cristã, né? Deus mudou meu coração naquele momento e Deus me converteu. E ali eu comecei e fiquei numa igreja de 2010 até o ano de 2022. Na verdade, 2021. Até o 2021. Final de 2021. No ano de 2022 eu saí, mas não cheguei a completar ano. Então, e aí, mas eu fui membro dessa igreja, fiz parte de ministério, enfim. E essa igreja, inicialmente, ela tinha o nome de Pentecostal, que era a igreja Pentecostal de Nova Vida.
Depois houve uma mudança nesse nome, a igreja passou a se chamar Igreja Cristã de Nova Vida. E aí depois eu pesquisei o porquê que mudou, era justamente por uma questão também dessa associação do pentecostalismo, enfim. Mas eu fui criado numa igreja de viés pentecostal, ainda que mais moderada. Lá nunca tive reprimenda, nunca vi as pessoas falando abertamente com relação a dons. Tinha algumas pessoas lá que falavam na pseudo-língua, que já deixo registrado aqui, pra mim é tudo palhaçada, não tem nada de língua nenhuma naquilo dali. Tá falando qualquer coisa que inventa da cabeça lá, hoje que eu tô falando. Não acredito que esteja falando em língua de anjo, língua de mistério, não tem nada disso, é tudo baboseira neopentecostal. Mas que nunca teve uma reprimenda com relação a isso, nunca teve abertamente assim dizendo eu defendo uma postura. Por que eu tô falando de tudo isso? É porque eu tava conversando com essa pessoa, aí chegando nessa pessoa, né, e fiz uma brincadeira, e aí no meio da brincadeira geralmente eu faço sempre algumas pontuações de coisas que são sérias. E aí eu sempre utilizo essas conversas como objeto de pesquisa, para entender como é que é o evangelicalismo brasileiro. E eu conversando com esse colega, né, e eu comecei a falar acerca de algumas coisas lá, de dons, e entrou no assunto teologia. E aí eu fiz algumas perguntas para esse colega, eu perguntei para ele qual era a teologia que a igreja dele praticava. Que eu comecei a falar de confissão de fé, dei exemplo da confissão de fé de Westminster, falei dos batistas, né, da convenção batista tradicional, que também abraça uma confissão de fé, a confissão de fé de Londres. E sim, essa pessoa que eu estou falando, ele tem um cargo na igreja, né? Ele, se não me falha a memória, ele é presbítero ou pastor na igreja. Ele lidera pessoas, ele disse que dá aula na escola dominical, faz tudo isso, prega, ensina, tem grupo de estudos. E para minha surpresa, ele nunca tinha escutado falar de arminianismo ou de calvinismo. E aí eu perguntando para ele, eu falei, mas lá na igreja de vocês, como é que vocês fazem para dar aula para as pessoas? Enfim, vocês pegam e fazem qualquer coisa? Como é que funciona lá? Tem uma revistinha? Tem uma revistinha, assim, com algumas lições, algumas coisas lá, mas a gente não foca muito nisso, né? Aí eu perguntei a ele também, falei, poxa, mas só uma curiosidade, quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Aí ele falou assim, cara, toda, eu já li acho que umas duas, acho que 2 vezes, já li a Bíblia toda 2 vezes. Ah, perdão, lembrei agora o que motivou no meio do filme, acabei não falando. Eu falei alguma coisa referente a Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Eu chamei ele de Melquisedeque. E ele ficou pra mim e disse assim, não, eu já escutei esse nome em algum lugar, cara. Eu acho que tem esse nome na Bíblia. E foi onde motivou ali as perguntas que eu fiz pra ele. Eu falei pra ele que você vai ter um registro no livro de Gênesis. Depois o apóstolo Paulo vai fazer uma correlação, né, como uma tipologia de Cristo, esse Melquisedeque. E a gente começou a falar algumas coisas de teologia. Foi onde eu perguntei para ele, questão de quantas vezes ele tinha lido a Bíblia, né, e quantas vezes, e lá como é que funcionava a igreja dele, enfim. E ele, né, falou para mim, aí eu conversando com ele, eu disse para ele que eu já tinha lido a Bíblia muitas vezes. Até fiquei brincando, falei, quantas vezes tu acha que eu já li a Bíblia toda? Aí ele, sei, 3 vezes. Falei, não. 5 vezes, falei, não. Aí eu falei pra ele, cara, quando eu parei de contar ali, mais ou menos ali que eu acompanhava, eu tinha lido mais de 15 vezes. Aí ele fez aquela cara de espanto assim, eu falei pra ele, cara, porque eu lia 2 vezes a Bíblia toda no ano. Sempre fazia isso, eu li 2, 3 livros num dia.
principalmente quando eu ia viajar, trabalhando, eu trabalhava muito longe, na Zona Sul, eu sempre ia. E aí a gente conversou, cara, mas o que chama atenção é a questão do fato dessa pessoa exercer um cargo de liderança, ter cargo, trabalhar na igreja, ensinar, fazer uma série de coisas, e você vê que a pessoa não tem o conhecimento mínimo do mínimo, de teologia, de história da igreja, porque falamos também um pouco sobre história da igreja. Falei um pouco com ele sobre essa mutação que a igreja sofre, né, a partir da introdução do avivamento lá da Rua Azusa, pentecostalismo, esse tipo de coisa, né, que a igreja ela passa a ter uma cara diferente e assim chama muita atenção, né? E aí, para concluir o vídeo de hoje, com relação a essa ideia do evangelicalismo brasileiro, eu parei para pensar, né? Aí você consegue entender por que o nível da igreja brasileira é esse. Porque você tem, basicamente, não aqui a pessoa, né? A ideia não é diminuir as pessoas, porque eu creio que tem muita gente fazendo coisa de maneira sincera, porém isso não é bastante. Fé sincera, né, aplicada de maneira errada, vai gerar fruto errado. Então é por isso que a gente consegue ver hoje em dia as igrejas com esse nível de cristão, um nível de maturidade cristã, as bobajadas neopentecostais, as palhaçadas que nós vemos por aí, o nome de Cristo sendo envergonhado o tempo todo, porque você tem uma série de pessoas que são pessoas indoutas, que sequer receberam uma instrução mínima. No máximo que elas receberam ali foi uma revistinha, tem como base pregações, que muitas das vezes não, né? 99% delas não são expositivas, são pregações temáticas sem pé nem cabeça, pegam qualquer tipo de história, qualquer maluquice e colocam um texto bíblico enfiado no meio. Às vezes nem o texto, né, um capítulo, pegam um versículo fora, totalmente isolado, fora de contexto, colocam no meio da história que eles querem contar. Pregações que são ali, se tem 1 hora, 50 minutos o pregador fica falando da vida dele, e a vida dele é sempre uma porcaria, mas ele acha na cabeça dele que a vida dele serve de exemplo para alguma coisa. A vida dele é pífia, é ridícula, mas ele acha que a vida dele serve como uma grande pregação para as pessoas, onde a centralidade do evangelho deveria ser Cristo, palavra, Cristo, o homem sendo ali reduzido a nada, com Deus exaltando a Jesus Cristo como centro de todas as coisas, mas o homem, ele usurpou o lugar de Deus de uma forma tão absurda, que ele mesmo se coloca no santuário de Deus como se ele fosse um instrumento de culto. Frases de efeito, sermões recheados de confissão positiva, invenções, misticismo, falas de outras religiões, candomblé. E aí, conversando com esse colega, dá para entender, porque você cai num looping, né? Você cai num processo contaminado, porque você tem pessoas cegas que vão guiando outros cegos. E aí a vaidade do homem ela fala mais alto, aí um trabalho começa, esse trabalho frutifica ali, ainda que da maneira podre e errada. E aí essa pessoa muitas das vezes não concorda com a liderança, ou então cresce o olho na questão financeira, vê como é que funciona, e vai ali, aluga uma garagem, bota ali, Deus me deu um sonho, Deus me deu uma visão. Qualquer dia eu vou gravar um outro vídeo aleatório desse assim, falando sobre essas profetadas aí. Mas o nível das lideranças pentecostais e neopentecostais, cara, eles são hilários, cara, assim, é um nível ridículo.
é algo que chega a ser assustador também, né? Que eles conseguem ter uma série de pessoas que seguem eles, cara. O mais inacreditável. Como eu falei, eu era de uma igreja pentecostal, mas a igreja ela era moderada, ainda tinha ainda ali o Bispo Primaz, tem ainda, né, o Bispo Primaz. Tinha ali uma escola dominical ali com alguns assuntos básicos. Também não entrava nessa questão teológica, né, sobre reforma, pentecostalismo, mas sim, ainda tinha uma ideia, né, pelo menos ensinando ali os livros da Bíblia, como é que se dividia, uma série de coisas. E eu pude ainda assim, né, além daquele conteúdo lá que era bem simplório, né, bem básico do básico do básico, graças à internet eu pude delimitar o tema e consegui escutar outras pessoas. Escutei muita gente mesmo, muita gente. Escutei adventista, escutei gente da CCBB, escutei gente de todos os lugares que você imaginar, eu escutei para chegar à conclusão, né? Hoje eu me defino como alguém que é cristão com uma visão reformada de fé, tendo que a teologia calvinista ela responde melhor alguns assuntos, alguns aspectos, né, soteriológicos principalmente, a questão da salvação, Cristo no centro do Evangelho ali, Cristo como Senhor e Salvador. Hoje eu acredito nisso, né, que a melhor definição aí com relação à salvação, ela vem por meio ali da teologia calvinista. Não acredito que quem é arminiano, né, vai pro inferno, esse tipo de coisa, porque tem a galera aí que pega pesado. Eu até brinco, chamo eles de herege e tudo mais. Porém, eu compreendo perfeitamente que existem vários textos, né, várias coisas que te direcionam para acreditar, né, realmente nessa visão teológica. Porém, não acho que ela seja a correta. E também não chamo de erro teológico não, tá? Só corrigindo aqui a rota. É heresia. Porém, eu não acredito que alguém que acredite nessa heresia, que entenda que Cristo, né, é Senhor e Salvador das nossas vidas, isso daí transforma ele numa segunda categoria de crente. Pelo contrário, eu acho que ele está até num caminho e uma hora ele vai corrigir a rota dele. Agora, se ele não corrigir a rota, porque ele não era eleito. Brincadeira. Muito legal. Mas o evangelicalismo brasileiro, cara, ele é muito complicado. Diz aí, se você conhece alguém que está à frente de um trabalho na igreja, mas é um analfabeto bíblico, um analfabeto teológico, me diz aí se você conseguir assistir esse bate-papo todo aí. Minuto pra caramba, eu tô quase chegando no trabalho. Acho que quase 20 minutos de vídeo. Fica na paz aí.